Pedrosa. Você não acompanha. Só. Ô, Pedrosa, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Fala, Russo. Olha só. O que acontece? O Levin ganhou uma eleição. Depois, ele no dia 14, quando teve essa enquete no dia 14, o Levin, 30 minutos depois, ele ganhou na justiça a presidência do Vasco. Não foi notificado na imprensa. É isso que a gente fica... Não. Eu coloquei, pode... Mas é isso que eu tô falando, gente. Vocês não acompanham o meu trabalho, cara. Isso é muito triste, pô. Vocês falam de mim sem me acompanhar, pô. Era considerado 2 presidentes, não tinha 2 presidentes. O Levin que quebrou a liminado do Salgado, ele tinha sido eleito presidente ali quando o Salgado foi eleito. Então, mas não foi notificado isso. Desculpa, foi notificado, sim, que tinha 2 presidentes, não tinha 2 presidentes, tinha um, que era o Levinciano. A pergunta é, o que acontece, irmão? Eu vou te dizer com todo respeito. Eu sou torcedor e na Band também. Eu lembro que na Band também. Olha só, o Levin tem a gente não é Levinciano, a gente é projeto do Levin. O Levin ganhou uma eleição. O Levin ganhou pelo estatuto do clube. E o que foi feito do Salgado foi uma coisa, cara, que a gente não pode admitir, porque a gente tem que respeitar o estatuto do Vasco da Gama. Primeiramente, a eleição do Vasco é uma eleição presencial. Para você fazer uma eleição online, tem que passar pelo conselho para uma próxima eleição ainda, irmão. Não pode ser desse jeito que foi feito. Eles empurraram uma eleição que não tem lista de votantes. Não tem lista de votantes, tá? Isso tem que ser bem dito aqui. Por isso que a gente briga, cara. Porque, olha, cara, se o Salgado tivesse ganho a eleição lá no dia 7, todo mundo aqui estava aceitando, cara, de boa. De boa. A gente não pode admitir o Vasco afundado. E por que nenhum questionamento é feito pro Salgado? Com esses caras que estão lá. Escuta, o Vasco está afundado, irmão, há 20 anos. O nosso clube é gigante, Pedrosa. A gente tem uma história mais linda do futebol. O meu canal aqui, irmão, está crescendo. Sabe por causa de quê? O pessoal vê, eu falo muito com o coração, cara. E eu, como vascaíno, fico muito triste ver essas crianças, pessoas que nunca viram o Vasco campeão, e o Vasco da forma que está aí, irmão. Ninguém gosta disso, cara. E a gente cantou que isso ia acontecer. Eles não têm dinheiro, eles não têm projeto. Eles já mentiram de cara, disse que tinha 70 milhões, não tinha 70 milhões. O cara disse que o primeiro aporte vai pagar a si próprio no jogo contra o Fortaleza. É isso que eu quero que vocês passem na imprensa, que não foi passado, cara. A gente não viu isso. Qual foi a pergunta que eu fiz para ele na última coletiva, o canal? O Uso. Qual foi a pergunta? O questionamento que a gente faz hoje, Pedrosa, por que virou cachorro morto? Não é cachorro morto, não, o Xande. Não é cachorro morto, não, cara. Agora virou moda, cara. Agora virou moda criticar o Salgado. Gente. Não é moda, não. Não é moda, não, gente. Olha só. Como o próprio pai Carlos falou, vocês são torcedores, nós somos jornalistas. Não é que exista uma separação. Eu, por exemplo, eu sou um cara que estou em contato intenso, direto. Por exemplo, o Twitter é um local... Eu não sei se vocês acompanham o Twitter, se vocês usam o Twitter, mas é o meu principal local de trabalho. Tem 110 mil pessoas me acompanhando ali. Eu já faço esse trabalho cobrindo do Vasco há mais de 4 anos. Ali, vocês falam assim, porra, não foi notificado na imprensa. Vocês podem procurar o meu Twitter inteiro, que tudo que aconteceu na eleição foi falado. Tudo. Agora, fazer uma pergunta aqui de sujeito homem. Deixa eu só terminar. Não, fazer uma pergunta de sujeito homem aqui. Você tem medo? Você tem medo de fazer... Você tem medo de fazer certos tipos de pergunta? Sendo torcedor do Vasco, e eles te excluir de lado... E me excluir... Ô, pai Carlos, bota uma coisa na cabeça, pai Carlos. O Eurico Miranda já me proibiu de entrar em São Januário. E depois eu joguei isso na imprensa, e a primeira coisa que aconteceu foi apoio de todo mundo contra a censura. O Vasco não pode me excluir de nada. Absolutamente nada do que eu perguntar vai fazer eu me excluir. Porque eu repito, vocês têm aqui o canal de vocês, vocês falam de mim aqui, vocês me conhecem, e assim, modéstia à parte, eu sou um cara que tem uma influência dentro da torcida do Vasco. Se eles me proíbem de alguma coisa, é porrada em cima deles. Eles não podem me censurar, pô. Eles não podem fazer isso. Eu faço a pergunta que eu quero, que eu bem entendo e que eu acho necessária. Você acha que é mole chegar ali? Pode ver o que teve de gente me mandando mensagem, falando assim, porra, Pedrosa, representou na pergunta, maneira, era a pergunta que o torcedor queria.
E não é porque eu tô perguntando a pergunta que o torcedor queria. É o que eu acho pertinente. O cara fez uma promessa de campanha de 70 milhões. O cara falou que ia botar patrocinador novo no clube. Eu lembro o cara falou que ia colocar... o cara falou que ia colocar um time forte dentro do clube e nada disso está acontecendo. Eu sei, então, assim, as promessas não foram cumpridas. Quando elas não são cumpridas... O que a gente está questionando... É o nosso papel questionar, pô. Aí é o papel do jornalista. O que a gente está questionando aqui é que se passaram 8 meses e a barca afundou. O Vasco virou esse Titanic. Concordo. E antes? Eu acho, eu não sei se tem censura por parte de alguém lá do Vasco não com relação Xande, a vocês. Eu tô te falando. Ninguém censura a gente, Xande. Acredita em mim, ninguém censura a gente. As perguntas que são feitas é a escolha de cada jornalista. Não tem censura. A gente pergunta o que a gente quer. Pra nada, pra tudo, pra tudo. E eles nunca vão me barrar, Xande, porque se eles me barrarem, eu faço um escândalo. É censura contra a imprensa, isso não existe, pô. A gente está em 2021. Bom, eu só quero falar que... Em relação à corrida. Antes de você sair, eu posso fazer uma última pergunta? Claro, fica à vontade, eu tô aqui para conversar mesmo. Você, tanto o Marcelo Cabo e tanto o Lisca, uma pergunta se foi feita. Vocês têm autoridade para escalar o time ou empresário? Perguntaram para o Lisca. Foi feito... Já perguntaram para o Lisca? Já. Ele falou, aqui no Vasco não tem absolutamente nada disso. Pro nível do Vasco, assim, né? O Zeca, que é um puta de um lateral. Tá vazando aí. O próprio Romulo agora vem como aposta, mas tem uma questão Gabriel, é deselegante. Pega aí. Eu tô aqui numa educação, numa boa, e o cara tá interrompendo aqui a gente conversando. O Russo Vascaíno fez uma pergunta e eu não pude responder. Deixa a gente falar, cara. Pô, deixa a gente conversar, senão eu vou sair, porque eu tô aqui numa boa. Eu entrei aqui numa educação. Pode responder. Então, o que eu falei, Russo, o Lisca, se vocês quiserem, a gente pode até procurar depois aqui a coletiva, foi o Rodrigo Campos que perguntou, vocês talvez conheçam o Rodrigo Campos, ele perguntou assim, tem influência de empresário? Tem influência de escalação? Aí o Lisca falou, aqui no Vasco nunca teve isso, ninguém nunca se meteu no meu time. O que eu acredito, o Russo Vascaíno, é o seguinte, não é interferência em escalação. A questão é que o Vasco tem empresários que têm influência no clube, não é dentro de campo, na escalação. Não é que eles falam assim, fulano tem que jogar, ciclano tem que jogar. Isso aí foi época que acontecia muito na base também. Na base do Vasco. Sabe que eu digo isso? Sabe que eu digo isso? O Riquelme não joga, cara. O Riquelme não joga. Fácil. Porra. O Figueiredo entra em todos os jogos. O Marquinhos Gabriel joga todos os jogos. Eu entendo o que vocês estão falando. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que o Riquelme não tá jogando para vender com o preço lá embaixo, cara. Isso que me preocupa. Ele é sempre assim. Não é isso, não. Não é isso, não. Não? Não, eu acho que não. Eu acho que é a escolha do treinador mesmo. Por exemplo, o Arthur Salles, que até aconteceu a venda dele aí. É uma venda esdrúxula. Um atacante... com a qualidade que ele tem, com o potencial que ele tem, ser vendido por 15 milhões de reais, cara, o Vasco está no momento, está sucateado o Vasco. Óbvio que o Vasco também não pode ficar escolhendo, mas é um atacante que, no mínimo, teria que sair daqui por 20 milhões de reais, no mínimo. Então, o Russo, eu não acho que, cara, não joga para ser vendido por um valor baixo, até porque pro empresário do Riquelme, o melhor é ele jogar, pô. O melhor é ele ser vendido por um valor alto, sabe? Para ele ter vitrine. E é uma das críticas que eu faço a essa gestão. Por exemplo, contrataram o Vanderlei, 37 anos. Por que não deixa o Lucão jogando, que é um ativo do clube, para que ele possa ganhar experiência, para que ele possa jogar, para que ele possa ganhar valor de mercado, e aí o Vasco vender? Porque o Vasco vender é uma realidade, tem que vender. Se não vender, vai quebrar. Todos os clubes do futebol brasileiro passam por isso. Foi o que até eu falei pro Edinho. O Flamengo passou por isso. O Flamengo vendeu Paquetá, Vinícius Júnior, Léo Duarte, caras que tem... mas a diferença é que lá se vende bem por mais dinheiro. Mas por que, Alexandre? Porque o clube é estruturado, coisa que o Vasco não é hoje, pô. O Vasco não tem poder de barganha. Chegam aqui no Vasco e olham como se fosse uma feira. É uma feira. Ô, Pedrosa,